Bom dia a todos. Quem fala é Silas Anchieta, sou executivo da PI Brasil, né, Associação Profibus Profinet, e gostaria de dar as boas-vindas a todos, né, para mais um evento da PI Brasil. Né. Apenas aproveitando para informá-los, né, a PI Brasil é uma associação dedicada a promover as tecnologias dos protocolos Profibus, Profinet, IO-Link, ProfSafe, ProfDrive, né? E também o protocolo ASI, que inclusive hoje vai ser objeto do assunto tratado aqui, né? Hoje, o tema do nosso webinar, do nosso evento hoje, é sobre a tecnologia ASI, né? Então, especificamente, como a tecnologia ASI pode contribuir com a indústria de mineração, né? Então, a ideia é de a gente abordar questões de aplicações para segmentos de atividade industrial, né? Então, reitero aí as boas-vindas a todos, né? Convido a todos que nós temos uma série de atividades de treinamentos, né? E na estrutura que a PI Brasil tem, ela segue a orientação e a estrutura do Profibus International, cuja sede é na Alemanha, né? E nessa estrutura que nós temos, ela concebe a ideia nós chamamos de centros de competência, Profibus, Profinet, e centros de treinamento, Profibus, Profinet, toda essa estrutura é certificada pela própria Alemanha, né? E hoje aqui no Brasil nós temos basicamente centro de treinamento certificado, né? Nós temos dois, e através destes dois centros de treinamento certificado, é que nós realizamos os treinamentos, né? Então, nós estamos fazendo uma atualização da agenda dos treinamentos e vamos colocar dentro em breve lá no site. Então, vocês vão encontrar a agenda de treinamento desses dois centros de treinamento certificado Profibus, Profinet, que é um instalado no Inatel, no Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, e outro instalado na empresa Westcom, então, aqui em São Paulo. E ambos os treinamentos ocorrem lá em Santa Rita ou aqui em São Paulo. Pode haver treinamentos em company, tem também treinamentos online, né? Então, que são oferecidos por estes centros de treinamento. Bom, eu só gostaria de lembrar, né, que o evento ele está sendo gravado, né? Então, que todos estão cientes, né, e também de acordo, né, com o compartilhamento das informações que serão registradas na gravação e também das informações de cadastro aí da inscrição, ok? Eu queria lembrar e passar a palavra para o nosso colega, o Vinícius Lopardo. Ele é o nosso diretor de tecnologia ASI, né? E ele também é gerente de marketing na IFM Brasil, né? Então, ele vai apresentar o tema hoje para a gente. E, então, quero desejar um bom evento a todos, né? Que vocês possam aproveitar essa
essa hora aí que a gente tem juntos, né? As dúvidas vocês podem ir colocando através do utilizar o chat, né, para vocês apresentarem as dúvidas. Dentro do possível, nós vamos respondendo, ou até se for necessário, a gente vai interromper a apresentação do Vinícius para ele poder esclarecer. Legal? Então, Vinícius, queria passar a palavra para você e desejar, então, mais uma vez, um bom evento a todos, né? Vinícius, por favor. Obrigado, Silas. Bom dia a todos vocês. É um prazer tê-los aqui, tá? E o assunto, de fato, que nós elegemos, né, para falar hoje é bem interessante, que é o ASI, e eu não poderia falar da aplicação, né, de mineração, sem antes explicar um pouquinho para vocês do que é o ASI. Eu só vou pedir uma confirmação, Silas. Tá vendo a minha tela em modo de apresentação já? Sim, agora sim. Perfeito. Então, perfeito. Bom, pessoal, então como o Silas mencionou, fiquem à vontade para colocar suas perguntas e dúvidas aí no chat, e à medida que o Silas for recebendo, ele vai me interrompendo aqui, tá bom? É bem um bate-papo bem descontraído para a gente avançar aqui com o assunto da tecnologia, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da agenda, tá, de hoje. É só rapidamente só colocar aqui um point laser, aqui, perfeito. Bom, eu vou rapidamente falar um pouco dos fatos de sucesso, né? Esses dados não são dados aqui do Brasil, são mais dados dos colegas de fora, né, que nos enviaram, só para compartilhar com vocês de como o ASI está posicionado no mundo, né? E nós vamos falar do ASI, né, dessa tecnologia ASI. E aí eu trouxe para cá o ASI 3, tá? Que ainda é o nosso feijão com arroz, ou seja, a maioria dos produtos que nós temos hoje instalados, né, no mercado tem essa tecnologia do ASI 3.0. Vocês devem ter ouvido falar ou já devem ter visto que existe já uma versão superior, que é o ASI 5.0. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu conseguir responder nesse webinar de hoje, fiquem à vontade. E depois a gente vai para as aplicações, né? Especificamente, eu trouxe aqui uma aplicação de mineração para vocês, tá bom? Mas o ASI pode ser aplicado em outros mercados também, que eu vou mostrar. Perfeito? Bom, os fatos de sucesso que nós trouxemos para compartilhar com vocês são o seguinte. Nós temos hoje, né, instalados de dispositivos no campo, né, e no mundo, mais de 41 milhões de dispositivos, né? Então, é para mostrar que essa rede de automação, né, essa rede de comunicação ASI, ela é antiga, né? Ela já vem lá depois eu vou mostrar para vocês uma parte da história, mas de lá até então nós temos aí quase 41 milhões de dispositivos já instalados no campo. E mais de 10 milhões de dispositivos ASI Safety, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o ASI permite que você conecte sensores safety também à sua rede, tá? E eu mostro isso mais para frente também. Aqui um pouquinho da história, né? O ASI em si, ele não é proprietário de uma marca específica, então é um conjunto de empresas, né, que buscaram uma comunicação única entre sensores e atuadores. É isso que significa esse AS aqui, né? Actuator e Sensor, tá? Então, o que acontece? Desde 1990, esse consórcio de empresas fundou essa tecnologia, um meio de comunicação entre sensores e atuadores de uma forma mais simples, né? E de lá para cá a gente vem se atualizando, mas reparem que tem um gap, né? Eu até fiz questão aqui de colocar o gap bem evidente, que num dado momento a gente parou no ASI 3 e morreu o assunto, né? Então não existia e não houve uma atualização. Mas agora com o advento, né, dos sensores mais inteligentes, da possibilidade de jogar os dados, né, na nuvem, ou os dados, por exemplo, no SAP de um sensor, a gente precisava fazer com que o ASI se atualizasse.
né? Então, o ASI hoje, na versão 5.0, ele tem algumas vantagens que vão nesse sentido, tá bom? O crescimento médio de vendas, tá, do ASI 3 é de 15% no mundo inteiro, tá? Então, lembrando que são dados do mundo, eu não tenho dados aqui do Brasil. Eu estou fazendo esse trabalho com um grupo aqui dentro da associação para trazer depois para vocês dados do nosso mercado brasileiro. Mas se vocês olharem num todo, eles mostram que nós tivemos um crescimento muito grande, especificamente na América do Norte e na Ásia, né? Nesses percentuais. O que acontece hoje é que o ASI, ele é, vamos dizer assim, a maior fatia do bolo está na Europa. Então, os europeus, eles gostam muito dessa tecnologia e eles vêm usando isso com muito fervor, vamos dizer assim, né? Ao passo que, por exemplo, na Ásia e na América, é um pouco mais tímida a sua utilização, né? Talvez até por falta de conhecimento ou mesmo de expor essa tecnologia para o grupo, né, que é o nosso papel aqui na PI, tá? Eu estou falando aqui como PI, né? E o PI Brasil, a gente tem essa missão de transferir esse conhecimento tecnológico para todos vocês, né? Essa é a missão da PI. Falando um pouquinho agora da tecnologia ASI, né, independente de qual versão ela seja, se ela for a 1.0, 2.0, a 3 ou a 5, independente disso, ela tem alguns princípios básicos que atendem a todos, que são esses que eu vou falar para vocês aqui. Basicamente, quando a gente fala ASI, tá? A gente está bem aqui embaixo, tá, senhores e senhoras? Aqui embaixo da pirâmide de automação, aquela famosa pirâmide de automação. Então, a gente está muito preocupado aqui com os sensores e os atuadores. Então, o ASI, ele está aqui. Ah, Vinícius, consigo levar os dados do ASI para cima? Consigo, tá? Do mesmo jeito que vocês fazem hoje naturalmente. Porém, quando a gente fala da tecnologia ASI, eu até brinco aqui com os colegas que eu não gosto de chamar de rede, né? Porque às vezes rede, o termo rede, dá uma sensação de um assunto complexo. E o ASI não é complexo. Então eu gosto de chamá-lo de um sistema de cabeamento. E vocês vão entender por quê, né? Bom, o ASI, ele partiu dessa premissa, tá? Então, isso é um cabeamento convencional, onde nós temos aqui sensores e atuadores no campo. A gente geralmente tinha aqueles, vamos dizer assim, um amontoado de fios, caixas de passagens, bornes, ou seja, a fiação acaba se tornando complexa e tempo de montagem complexo e tamanho desses painéis, né, acaba sendo caro, tá? Para você fazer esse tipo de conexão. Então, a tecnologia ASI, ela vem com uma premissa de reduzir isso, né? Então, vocês reparem que ela se baseia num único cabo, né? Num único cabo, a gente consegue fazer a transmissão da alimentação e da parte de dados para os nossos sensores e atuadores. É basicamente isso. Só que, basicamente isso, nos traz uma economia muito grande. Aqui é um exemplo que eles nos dizem que é em torno de 60%, mas pode ser mais, como pode ser um pouco menos, tá? Depende de caso a caso. Cada caso, a gente consegue fazer esse levantamento para vocês, né? Então, reparem a diferença de cabeamento que nós tínhamos no passado e que nós temos hoje com o sistema de cabeamento ASI, por exemplo, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco dos elementos que compõem esse sistema de rede ASI, tá? E aí vocês vão entender que eu explicando esses elementos, independente da versão da rede ASI, de novo, né? Se é a 1, se é a 2, se é a 3 ou se é a 5, vai ser o mesmo, né? Então, o master e o gateway, ele tem a função básica, né? Ele é um mestre, ele pode ser um mestre ASI, né, e comandar todos os escravos ASI, mas ele também tem um papel de gateway, de você jogar essa rede ASI, por exemplo, para um Profinet, né, para um Profibus, para uma rede superior. Tá? Então, ele pode ser esse meio de campo entre essas duas tecnologias. Tá? Então, basicamente, ele organiza essas comunicações na rede e faz isso de uma forma bem intuitiva. Tá? Vocês vão ver um pouco mais para frente.
A fonte de alimentação, tá? É uma fonte de alimentação específica para o ASE, normalmente não usamos as redes, as fontes de alimentação que nós temos de campo de 24 volts, tá? O ASE, ele precisa de uma tensão e além da tensão diferenciada, ele precisa de um desacoplamento, que é o papel dessa fonte. Então, é uma fonte específica ASE. Ah, Vinícius, mas existe o fornecedor A, B e C que tem desacoplador e etc. Sim, e aí cada caso é um caso. O que eu quero dizer? Existe a possibilidade, sim, de você usar uma fonte sem ser ASE tradicional, mas tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens, tá? O papel aqui, de novo, é lembrá-los que a fonte é um elemento básico da rede ASE e existe uma fonte ASE para se usar, tá? Os cabos, né? O cabo também é um cabo específico para a rede ASE, tá? Mas ele tem uma grande vantagem. Qual que é a grande vantagem? Ele é um cabo que com 2 pares de fios e que trafega tudo, trafega energia, trafega dados, então e tem uma padronização para conexão. Então, reparem que ele é codificado. Então, a partir do momento que você encaixa no módulo, você não precisa de nenhuma ferramenta adicional. Ele faz aquela conexão vampiro, né? Com o cabo. Então, primeiro que você não encaixa errado, e segundo que você não precisa decapar fio, você não precisa de prensa cabo, você não precisa de nada. É simplesmente fazer o seu sanduíche de módulos, né, com esse cabo. Os elementos que nós temos de rede ASE são inúmeros, tá? Então eu elenquei aqui de uma forma bem simplória, nós temos assim, sensores, atuadores e módulos I/Os, tá? Então existe sim sensor que se comunica direto em ASE, tá? E atuador também, tá? Mas na maioria das vezes é comum a gente usar um módulo desse e um sensor, por exemplo, que não tem a comunicação ASE, tá? E aí a gente conecta esse sensor aqui. E como que ficaria essa topologia? Então, basicamente, a estrutura de uma rede ASE é essa: é um módulo, uma fonte de alimentação e o nosso gateway ou mestre, tá? É simples assim. Tá? É uma fonte que alimenta tanto esse gateway ASE quanto esses nossos escravos em ASE também, tá? Vinícius, Pois não. com licença. Temos uma pergunta aqui, eu queria aproveitar. A pergunta é o que seria o desacoplador da fonte? Se você pudesse comentar, por favor. Claro, claro. Olha, o desacoplador, na verdade, talvez para vocês que conheçam, talvez se eu pudesse fazer uma equivalência de uma forma bem simplória, né? Aí o pessoal da tecnologia que me perdoe se eu fizer algum equívoco aqui, mas, por exemplo, o Profibus, às vezes você não precisa de um resistor de final de linha para dizer assim, olha, aqui o meu a minha rede acaba aqui. Quando você faz isso, você tá dizendo assim, tá dizendo para a rede que aquela resistência, né, indica para a rede que ali terminou, é o término. O desacoplamento tem praticamente a mesma finalidade, tá? Ele faz essa compensação entre o módulo e o gateway, de forma que a resistência, né, ou seja, à medida que eu for colocando, pendurando mais escravos, essa fonte consiga compensar isso, né? De uma forma bem simplória, mais ou menos nessas linhas, tá? Então, o desacoplador vai garantir que você consiga colocar mais escravos sem reduzir a eficiência dessa rede ASE. Né? O ASE não precisa, tá? Para deixar bem claro, de um resistor de final de linha, ele não precisa disso. Existem outros acessórios, eu não sei se aqui na apresentação tem, mas ele não precisa. Né? A própria fonte, o próprio sistema faz isso. Tá bom? Eu espero que tenha ficado ajudado aí na compreensão. Se não, eu posso passar um slide depois bem mais específico aí para você.
Beleza? Silas, eu vou tocar aqui, se porventura Ok, não respondi a pergunta ou se tiver mais, fiquem à vontade. perfeito. Obrigado. A estrutura, né, do mestre ASI, né, e dos seus, ele chama de secundários, mas dos seus escravos, né, eles chamam que é de pooling system, né, então só responde aquele endereço certo. Então, assim, o ASI, vocês vão descobrir que cada escravo tem um endereço único na rede. Então, assim, é o módulo 1, é o módulo 2, é o módulo 3. E o módulo 1 só vai responder quando ele for demandado. O módulo 2 só vai responder quando for demandado e assim por diante, tá? Então, isso faz com que ele seja determinístico, né? Então, funciona em tempo real. A configuração é rápida, tá? Esse tipo de exemplo que eu dei de endereçamento pode ser feito de forma automática. Então, você pode, por exemplo, né? Ligar o seu mestre, a sua fonte, os seus escravos, e lá no seu mestre você fala assim, configura ou reconheça a rede, né? E automaticamente ele vai dando endereços para aqueles módulos. Então, você é o 1, você é o 2, você é o 3, você é o 4 e assim por diante, tá? Então, isso facilita bastante, que é o que eu gosto de falar, que é a configuração rápida, tá? Isso pode ser feito manual? Posso trocar o endereço? Pode, tá? Não existe nenhum problema com relação a isso. Novos dispositivos podem ser integrados facilmente, justamente por isso que eu falei para vocês, né? Então, imagina que eu tinha 10 dispositivos, resolvi adicionar um 11º, coloco esse 11º, peço para o mestre reconhecer essa rede, ele reconhece e já dá um endereço para esse 11º módulo, né? Ele faz isso de forma a evitar qualquer colisão de pacote, de telegrama, né? Então, assim, isso não interfere na comunicação entre o mestre e o escravo, à medida que você adiciona ou à medida que você retira dispositivos, tá? E, de novo, a comunicação é controlada pelo mestre, né? Vale lembrar isso. Redes, né, ou formatos de conexões que a gente pode fazer com com o ASI. Olha, eu desconheço, não tem limitações para o ASI, tá? Então você pode trabalhar linha, anel, estrela, árvore, né? Então não existe uma limitação de arquitetura aqui, tá? Normalmente a árvore é o que eu mais vejo como funcional e que eu vejo na prática, tá? Mas isso não existe, não impede de vocês mudarem o sistema de topologia de vocês, tá? Bom, como eu mencionei lá atrás, os cabos ASI, eles têm menos requisitos elétricos no sentido de que, como você está trafegando dados de forma digital, o cabo não precisa ser um cabo shieldado, né? Ele não precisa ser um cabo específico para isso, né? Então, o próprio cabo ASI, ele, de novo, né? Ele é resistente a óleo, né? Ao ambiente externo também, isso vale deixar claro, né? Existem materiais diferentes aqui de cabo que permite que eu use, por exemplo, exposto ao sol ou dentro da fábrica, né? São cabos que poderiam ser diferentes. Ele tem aquela tecnologia de retardador de chama, né? Ou seja, ele não propaga a chama, tá? E ele está dentro das principais classificações do mercado, né? Atendendo aos requisitos mais rigorosos, tá? Aqui de novo um pouquinho sobre o cabo, só para vocês verem de um outro ângulo. Como eu mencionei, a tecnologia é o piercing, que é o que a gente chama de conexão vampiro, tá? E as bitolas dos cabos perfilados são geralmente essas, 1,5 e 2,5 que a gente utiliza, tá? Depende do modelo do cabo que você seleciona. Existe também disponível em preto, que aí eu vou explicar, não sei, eu não me recordo se eu tenho aqui na apresentação, mas normalmente, se vocês se lembrarem dos desenhos que eu mostrei, é só um cabo amarelo, né? Mas supondo que você precisa de uma alimentação adicional, auxiliar adicional a mais, a gente pode conectar um cabo preto e ligar numa fonte também para
ceder ou conceder essa tensão adicional, né? Isso é possível também. Principalmente quando a gente usa atuadores, né? Quando a gente, na maioria das vezes, está usando sensores, isso não faz muito sentido, na maioria dos casos, né? Então, custo reduzido, não preciso cortar, descascar o cabo, não usa terminais, né? Pode ser montado sem ferramentas, sem plugs. Posicionamento, também não existe uma restrição, né, de curvatura ou coisa que o valha. E a gente consegue colocar facilmente os equipamentos ao longo desse cabo, tá? Então, facilmente eu consigo ir adicionando os produtos nele, tá? Então, é isso que eu falei para vocês até então, é comum para qualquer versão do ASI, né? De novo, se é 1, 2, 3, 4 ou 5, tanto faz, né? Então, todos eles têm essa estrutura. Porém, eu vou focar agora, falar um pouquinho dessa versão 3.0 para vocês conhecerem, né? E para vocês verem quais são os benefícios dessa versão. Primeiro, vou reforçar, né? Existe uma iniciativa do ASI 5.0, como eu mencionei. Hoje nós não temos esses produtos 5.0 no mercado, pelo menos no mercado brasileiro, né? Isso é uma conversa que a gente vem tendo aqui. A gente descobriu que existe um fornecedor que já saiu na frente, já está com essa tecnologia, porém a gente ainda não viu isso se espalhar para os demais fornecedores, né? Então isso ainda está indo aos poucos, né? Apesar deles terem lançado a tecnologia 5.0 como sendo uma facilitadora para essa indústria 4.0, né? Então, vamos lá. Se eu pudesse resumir com os principais dados sobre essa rede ASI da versão 3.0, eu poderia resumir da seguinte forma: nós podemos conectar até 62 escravos, uma extensão até 500 metros, porém, se a gente colocar alguns componentes adicionais, a gente pode ir um pouco mais além do que os 500 metros, tá? Número máximo de I/O, então a gente tem aqui 496 entradas e saídas e um tempo resposta tipicamente de 5 milissegundos. Tá? Então essa é uma das características da versão 3.0. Quando eu conecto a essa tecnologia ASI os produtos safety, né, os produtos de segurança, aí reduz o número de conexões, porque ele consome 2 endereços, né? Então reduz pela metade, então até 31 usuários ou dispositivos eu posso conectar. Aqui um pouco mais detalhado da questão de certificações e categorias relacionadas ao safety, né? Então a gente pode alcançar até um nível de categoria 4, em nível de desempenho PLE, e também SIL 3, tá? E o tempo de resposta de 35 milissegundos, né? Como que isso funciona na prática, né? Na prática, a gente faz isso aqui. Essa é a rede normal, né? Então, vamos supor, nós tínhamos lá um mestre, a fonte de alimentação e os meus dispositivos de campo. Porém, para que eu possa, né, de certa forma, orquestrar os sistemas de segurança, a gente precisa colocar esse monitor de segurança. Tá? Então, um monitor de segurança tem o papel como ele mesmo diz aqui, né, habilitar os componentes de segurança, como, por exemplo, o botão de emergência. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha um monitor, mesmo porque ali a gente faz alguns intertravamentos dentro da lógica dentro do monitor, né? Poxa, Vinícius, mas eu vejo no mercado que existe um mestre ou um gateway safety. Sim, existem sim no mercado PLCs, né, ou gateways com esse canal safety. Então, o que acontece? A gente elimina, né, em alguns casos, a existência do monitor e a gente pode conectar tudo nesse único mestre, tá? É possível também. Vinícius, com Pois licença não. novamente, a gente tem uma pergunta aqui do Marco Antônio.
ele com a questão de entradas e saídas, né? Então, seriam 496 entradas e 496 saídas, ou se são 496 no total. São 496 no total, só que aí a gente pode fazer um mesclado, né? Você pode ter esses, dependendo do seu módulo, né? Você pode ter entradas e saídas num total de 496 pontos, né? O ASE 5.0 aumentou isso um pouco, né? Eu diria que dobrou a quantidade de pontos, então daria para a gente usar mais pontos. Perfeito. Ok, Vinícius. Aqui, para falar para vocês que existe uma possibilidade, né, na verdade, um mercado muito grande para o ASE, então a gente pode usar em diversas aplicações, tá? Então a gente pode usar ele dentro de embarcações, né? Ou seja, de automações móveis, de carros, né? Maiores. A gente pode usar dentro de automação de edifícios, né? Automação de processo e automação de fábrica. Tá? Normalmente a gente não existe restrições, vamos dizer assim, para aplicações ASI, né? Contudo, eu queria falar um pouco sobre a indústria de mineração, né? Eu não sou o expert aqui na indústria de mineração, conheço um pouco, então fiquem à vontade em contribuir também, é sempre muito bem-vindo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, assim, isso daqui é uma foto, né, de uma indústria de mineração, uma foto bem superficial por cima. Porém, eu queria dar ênfase hoje numa solução de proteção para correias transportadoras, numa parte, né, da indústria de mineração. E o que a gente pode ter de benefícios vindos do ASE para esse tipo de aplicação, né? Bom, as correias transportadoras, elas têm um papel fundamental nessa indústria de mineração. E por isso, quando a gente conversa, né, sobre esse tema, eu gosto de sempre ir atrás do porquê. Por que é importante a gente intervir nesse processo, ajudar na questão de automação, o que a gente pode fazer para ajudar a ter uma esteira um pouco mais segura, um pouco mais automatizada, um pouco mais fácil de se monitorar, né? Bom, primeiro, por que a gente faria isso? Né? A proteção de pessoas e máquinas contra acidentes, tá? Então, é muito comum existir um desalinhamento, escorregar, isso pode causar, sim, algum acidente. Garantir um transporte ideal dos produtos, então a gente consegue monitorar a velocidade da esteira, aí a gente sabe se a esteira está parada, se ela está em movimento, se existe um bloqueio, né, por algum motivo, um desalinhamento. Então, a gente consegue saber se a esteira está no local e se está funcionando devidamente, né? Além da gente conseguir reduzir a questão do cabeamento, né? Quando a gente fala em esteiras e elas têm quilômetros, né, de comprimento, e a gente pensa em ter, por exemplo, produtos de segurança, né, no modelo tradicional, isso torna-se muito caro, né? Torna-se muito caro você fazer uma proteção de uma esteira, né, com botões de emergência ou parada, né, da esteira da máquina, no modo tradicional, sem ser a fiação ASE, porque são muitos fios envolvidos e o comprimento dessa esteira é muito longo. Então, com o ASE, a gente consegue fazer uma redução desse cabeamento complexo, tá? E a gente consegue pendurar dispositivos de segurança que se comunicam em ASE, o que facilita bastante o diagnóstico, né? De saber o que parou, onde parou, né? E até o porquê que parou. Então, esse é o intuito e esse é o objetivo de mostrar aqui para vocês de como o ASE pode beneficiar essa indústria de mineração, especificamente, tá? Aqui hoje eu estou focando especificamente nas correias. E aí,
a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Primeiro, nós temos uma chave de segurança. Então, a chave de segurança, ela permite que, por exemplo, você tenha cordas, né, para fazer o acionamento dela. Então, o operador ele pode simplesmente puxar essa corda, ele pode simplesmente acionar através de uma botoeira essa chave, e a gente pode ter essa chave conectada à rede ASI ou não. Como que eu faço isso? Normalmente a gente compra essa chave no mercado e ela é praticamente um contato mecânico, que nós temos aqui dentro. Normalmente ela é assim. Só que nós temos hoje no mercado um acessório que é um adaptador ASI que a gente instala aqui dentro dessa chave de segurança, e aí faz com que essa chave de segurança se torne inteligente, né? Então, sem essa plaquinha, é uma chave de segurança comum com contato seco. Ela tem as cordas para acionamento, tem um botão, inclusive tem LED. Se eu não me engano, tem alguns LEDs de sinalização. Então, já melhorou bastante a questão de visualização, né? Então, você consegue saber onde que parou e o porquê que parou. Porém, quando você adiciona essa plaquinha ASI, ela te permite torná-la inteligente e o seu mestre consegue enxergar essa chave de segurança. Tá? Então, uma forma seria isso, com essa chave de segurança. Eu trouxe aqui também, por exemplo, a chave de desalinhamento. É uma chave de desalinhamento que fica próxima, né, à esteira, permitindo que a gente acompanhe o andamento da esteira. Então, à medida que ela vai desalinhando como que eu posso te dizer isso aqui? Esse braço, ele se mexe e a partir do momento que ele se mexe, aciona-se o contato. E aqui é a mesma regra, tá? Aqui normalmente a gente tem contatos secos e a gente pode adicionar uma placa, né, ASI, que é um acessório, tornando esse dispositivo inteligente, tá? E a gente pode fazer isso. E aqui a gente poderia conectar sensores que podem ser sensores indutivos, por exemplo. A gente pode conectar sensor aqui ao rolamento, né, ao eixo da esteira, a fim de mensurar a velocidade. Então a gente pode, por exemplo, ver se esse eixo está com uma velocidade menor, se ele parou, né, fazendo com que todas essas informações sigam para o mestre e do mestre a gente toma uma decisão, tá? Então, reparem que todas essas aplicações, elas estão aqui, tá? Elas estão aqui dentro da esteira, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o medidor de velocidade, nós temos aqui a chave para ver o desalinhamento da esteira e nós temos aqui a chave de segurança, tá? E todos eles ligados com um único fio ASI, se vocês conseguem ver aqui. E aqui está um exemplo de um painel com a fonte de alimentação, um mestre e um monitor de velocidade, porque a gente precisa conectar esse sensorzinho a esse monitor de velocidade e desse monitor de velocidade a gente joga aqui para o ASI, né? Então, basicamente, é uma das possíveis soluções. Existem outras coisas que nós poderíamos mensurar, né? Como a vibração do motor ou a vibração da esteira. A gente poderia adicionar outros equipamentos, tá? E aí depende de cada aplicação. Mas hoje aqui o meu foco é mostrar que com o sistema ASI, né, pelo menos com esses 3 componentes, uma chave de segurança, uma chave de desalinhamento e um sensor indutivo, por exemplo, a gente consegue monitorar e proteger para que a máquina não ocasione nenhum acidente às pessoas, que o transporte continue no seu fluxo e dentro da velocidade permitida e que a gente reduza os cabeamentos, né? Então, a gente consegue drasticamente reduzir o cabeamento de todos esses componentes, tá? Vinícius, com licença Pois, novamente, claro. por favor. Temos aqui duas questões formuladas pelo Leníbio Borges. Uma delas é questão de endereçamento, né?
os sensores de segurança têm 2 endereços? Primeira questão. Eles têm um endereço, só que eles acabam ocupando 2, né? Pelo tamanho da palavra, né? Vamos dizer assim, quando a gente usa um componente de segurança, ele precisa consumir mais palavras, mais bits, mais bytes, né? E aí por isso que ele ocupa vamos dizer assim, como se fossem 2 endereços. Mas na rede mesmo você vai ver escrito 1. Né? Então, assim, por exemplo, né? Talvez para exemplificar aqui, a chave de segurança está no endereço 10, né? Só que está ocupando 2 endereços, ou seja, eu não vou conseguir agora colocar 62 dispositivos, né? Isso cai para 31, porque ele está sempre consumindo mais dados. Perfeito. Acho que isso, de alguma forma, também acaba respondendo a parte de baixo também, que é a segunda pergunta, então era mais ou menos relacionado. Tá, perfeito. Obrigado. Existem, eu acho que eu acabei não mencionando, né? Existem módulos de endereçamentos simples, né? Com, por exemplo, o endereço único perdão, 1, e existem módulos com endereçamento AB, né? E talvez nesse caso também fique bem claro. Esses módulos de endereçamento AB me permitiriam, por exemplo, eu colocar 1A, 1B. Então, reparem que é um escravo, né? Que eu posso colocar 1A, 1B e eu não tenho conflito nenhum. Mas quando eu ligo, por exemplo, um sensor de segurança, isso já não permite, não consigo fazer 1A, 1B. Ele se transforma num único endereço. Então, só posso usar uma vez, né? Um único endereço. Perfeito? Opa, perfeito. Muito obrigado. E vamos lá, que eu acho que tá bem no finalzinho já. E aí eu também deixo mais espaço para vocês perguntarem. Vamos aqui, só um instantinho. Bom, então aqui eu só evidenciei algumas das aplicações, né, do que a gente pode usar aqui. E novamente, né, tudo isso conectado na rede ASI. Isso é possível, tá? A gente pode fazer tudo isso conectado à rede ASI. Uma coisa que vale mencionar, que acho que até um colega meu, eu não sei se ele está aqui presente, que é do setor, né, de mineração, me passou uma coisa que normalmente eu esqueço de falar. Existe a possibilidade, gente, de você criar um WebVisu. O que significa isso? O que significa eu ter esse WebVisu? O mestre, né, por si só, ele tem aqui um servidor interno dele, né, onde a gente pode criar uma tela de visualização e eu acessar essa tela de visualização através de um endereço web. Né? Então, por exemplo, eu digito lá 192.168.xxx, acesso ao mestre e acesso a essa tela. Então, assim, vocês conseguem, o que eu quero dizer com isso? Vocês conseguem visualizar as suas informações no próprio mestre, vocês conseguem visualizar suas informações nesse WebVisu, ou vocês conseguem visualizar isso num nível superior, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que vocês têm N possibilidades de visualizar ou de ter esse diagnóstico com o sistema ASI. Inclusive, se porventura esse módulo aqui falhou, né? Se porventura ele está com algum problema, você consegue visualizar no mestre, você consegue visualizar no WebVisu e você consegue tomar uma determinada ação, né? Então, por exemplo, que seja a própria reposição do módulo, pode acontecer. Se o módulo está com algum problema, você pode, só um instantinho, você pode fazer a troca. Né?
a quente, vamos dizer assim, né? Não precisaria desligar tudo, né? Você consegue deixar só esse cara aqui inoperante, você troca. Tá? Então, é uma questão de diagnóstico muito bom, que eu esqueço, geralmente eu esqueço de mencionar nessa apresentação, perdoem. Uma das grandes vantagens também do ASI é a questão do diagnóstico, que pode ser feito pelo próprio mestre, aqui na tela, tem um display pequenininho, vocês podem acessar via o WebVisu ou por uma rede superior, como eu mencionei, né? Você joga essa informação para um Profinet ou um Profibus e lá dentro você visualiza isso, também é possível, tá? E, bom, ok, acho que é isso, gente. Bom, a priori, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, mostrar que o ASI é uma ferramenta simples para a gente conectar sensores e atuadores de campo, com uma forma simples de se fazer o diagnóstico. Então, identificar que aquele determinado produto está com problema, identificar que aquele determinado produto está com o endereço X, Y, Z, trocar o seu endereçamento. Então, vocês conseguem, de uma forma fácil, monitorar toda a sua aplicação. Tá? Então, vocês conseguem monitorar toda a sua aplicação usando esse sistema de cabeamento ASI. Tá? E especificamente para mineração, onde se envolvem muitas distâncias, né, principalmente na correia transportadora, ele acaba sendo uma solução de custo-benefício muito relevante, né? Porque se você for fazer isso com cabeamento normal e com o sistema normal de sensores de segurança e etc., você tem um custo muito elevado dos cabos, né? Ou mesmo um custo muito elevado para fazer esse diagnóstico, que nem sempre você consegue assertivamente. Ao passo que com o ASI você consegue fazer isso à distância, remotamente. Né? Você não precisa estar sempre lá do lado. Tá bom? Essa era a premissa para hoje, né? Mostrar especificamente esse tipo de aplicação para correias transportadoras, mas fico aqui à disposição para vocês, para qualquer dúvidas e perguntas, tá? Vinícius, eventualmente, se a gente tiver alguma pergunta, a gente pode, então, comentar na sequência. Eu só queria aproveitar o momento para registrar aqui que a gente tem a presença de colegas de outras empresas que são membros da associação que estão acompanhando o evento, né, no intuito também de contribuírem com algum suporte para as empresas aí no que diz respeito aí à tecnologia ASA. Então, eu queria registrar a presença dos colegas da Periflux, né, é uma empresa associada, a WTech, né, é um integrador, também nosso associado, a Prismian, a Sense, além do Vinícius que está apresentando, tem alguns colegas da IFM também que estão nos acompanhando, né? E também a Siemens também acompanhando o evento. Então a gente agradece o apoio e a participação desses colegas que são de empresas associadas aí à API Brasil e que trabalham com a gente no grupo de tecnologia ASI. Né? Eu tenho aqui um questionamento sobre a questão da gravação, né, do webinar. Ele vai ser disponibilizado automaticamente. Aqueles que participaram vão receber um e-mail com a gravação. Caso isso não ocorra, também nos próximos dias a gravação vai ser disponibilizada no site da associação, da API Brasil, né, no profibus.org.br, ou mesmo no canal do YouTube da API Brasil. Vai estar lá a gravação. Okay? De qualquer forma, se alguém tiver alguma dificuldade, também pode me procurar pelo e-mail, é o profibus@profibus.org.br. Pode
procurar por Silas Anchieta. Eu não sei se tem aqui mais alguma pergunta. Eu acho que a gente não tem mais. Perfeito. Vinícius, eu Perfeito. queria agradecer a sua participação, excelente apresentação, né? Acho que contribuindo aí para informar o mercado, né? E lembrar que todos ficarem atentos aí nas redes sociais, no site, ou por e-mail dos próximos eventos, seja da tecnologia ASI ou de outras tecnologias da PI, né, que todos são muito bem-vindos a participar. Perfeito, Isso. muito obrigado, obrigado Silas, obrigado a todos, e só reforçando o que o Silas mencionou, aqui eu como responsável pelo ASE dentro da PI Brasil, né, o nosso intuito vai ser esse ano levar mais e mais apresentações mais focadas aos mercados para vocês, né? Essa foi a primeira desse ano, o ano passado a gente estava com uma estratégia diferente, e esse ano a gente veio para trazer mais soluções para os mercados, né? Mais voltado para aplicações, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e aguardem pelos próximos que a gente vai abordar outras indústrias, outras aplicações também. Tá, joia? Muito obrigado a todos vocês. Um excelente dia aí para vocês, tá? Silas, muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.